que são uns detalhezinhos novos aqui, coisa rápida. Quando a gente fala em cores primárias agora, aqui no ensino médio, na física, na ótica, a gente não está mais falando daquela história de misturar cores no primário e de ter diferentes cores. A apostila até comenta ali na página 49 qual eram as cores primárias lá no primário, certo? E mostra como é que a gente obtinha as cores, né? Só que aqui é um pouco diferente. As cores primárias aqui na ótica são verde, que é o quadro é verde, viu? O azul está em falta, pelo que eu vi aqui, certo? Então, né, a galera mais caprichosa pode fazer um azul bem legal. O vermelho. E é por isso que a gente chama também de sistema RBG, né? RGB, Green, Blue. Red, Green, Blue. Toda TV, basicamente, ela usa esse sistema para gerar cor. Né? Tu imagina que se cada pixel da TV tivesse de fato que produzir sozinho todas as possíveis cores, né? Seria tecnicamente impossível fabricar esse dispositivo. Por isso que cada pixel da TV emite só 3 cores. Só 3 malditas simples cores. Só que a mistura da intensidade de cada uma dessas 3 cores pode gerar milhões e milhões de cores. Certo? Então tu vê, apesar do branco ser a mistura de todas as cores, se tu misturar essas 3 cores na mesma intensidade, tu também consegue branco. Olha que interessante. Tá? Então, é por isso que de repente quando tu molha a tela do computador ou da TV, né, ou do teu celular mesmo, uma babinha cai ali, a babinha assume um formato de lente, que nós estudaremos futuramente, né, a baba fica assim, uma lente plano-convexa, e ela amplia o pixel. E aí tu vê só as cores separadas do pixel. Aí tu começa a entender por que fica aqueles coloridinhos. Porque cada pixel daquele tem 3 lâmpadazinhas, 3 né, lâmpadazinhas pequenininhas, cada uma com uma cor. Chega hoje perto da tua TV, dá uma babadinha na TV de LED e analisa aquilo, beleza? Certo? Depois tu limpa, né? Beleza. Tá? Galerinha, eu vou te dizer que assim, ó, eu nunca vi cobrarem numa questão de vestibular que verde com azul dá ciano. Certo? Não sei o que é isso, ciano. É um verde azulado, cara. Misturou verde com azul, mas é o quê, né? Eles chamam de ciano, tu vê, né? Aí o nome ficou mais técnico. Azul com vermelho fica roxinho, que eles chamam de magenta. Violeta, não, é magenta. E o verde com o vermelho, então gera o amarelo. E com a intensidade adequada de cada uma delas, tu gera a cor que tu quiser. Nessa aula sobre arco-íris do MIT, que eu te recomendei dar uma assistida e até treinar um pouco teu inglês. Tem como anotar ali na... Como? Tem como anotar certinho, não? Claro. Escreve bem. Como é que é? Estava certo, é W não. Ó e W. Não é isso. Falou não é, não. Rainbow S. Tá. Se tu digitar isso aqui, ó, MIT Rainbow, no YouTube, se arco-íris estiver escrito certo. Beleza? Aí tu vai conseguir achar essa aula. Lá, nessa aula, o cara tá com um laboratório e outra, né? Esse cara dá uma aula por dia. O cara é doutor, sei lá no quê. E aí, o cara dá uma aula por dia e já deixa os quadros preparados. Ele já tá lá, a câmera, tem 2 câmeras e tal. Aí chega a galera, aliás, a galera já tá sentada esperando ele, é óbvio, né? Ele chega lá, o livrão dele, abre o livro. Já tá tudo bonito, os desenhos perfeitos do quadro. Aí ele vai lá, levanta o quadro, já tem outro embaixo daquele quadro. Todo prontinho já foi à tarde lá, um estudante qualquer foi lá e fez os desenhos para ele. E aí tem uma maquininha lá com 3 botãozinhos. Joga um canhão de luz branca lá na parede e vai brincando com aqueles 3 botãozinhos. Cada botãozinho daquele regula uma dessas cores, né? E aí ele vai lá, já mistura as cores na hora e já mostra uma tabela que se usa para determinar que cor vai dar dependendo da intensidade de cada cor que tu jogou, certo? É muito além do que tu precisaria no vestibular, né? Mas para quem é interessado, fica bem legal, cara, já dá uma fixada a mais. Cores primárias, então, é bom ter essa noção, né, saber que elas são diferentes das cores primárias quando a gente fala em tinta. Lembrar, pô, se o cara lembra esses nomes mesmo, aí show de bola, tá se livrando de qualquer zebra, né, porque é zebra o cara pedir, né. Só que faltava o cara se ocupar com esse tipo de babaquice, sendo que tem tanta coisa bonita para tu conhecer, né. Agora, olha só, isso aqui, pessoal, para quem lembra do ano passado, é algo que quando a gente estuda sozinho, fica meio sem nexo. Parece meio, pô, que idiotice estudar isso, mas logo, logo isso vai ser extremamente útil.
Esse SO aqui é sistema óptico. Cada caixinha dessa representa um sistema óptico. O que pode ser um sistema óptico? Pode ser um espelho, uma lente, uma parede, uma tela de cinema, o teu próprio olho. Pode ser o que tu quiser. Quando a gente está analisando o sistema óptico, é importante a gente ver se a luz está chegando ou saindo do sistema óptico. Porque isso é que determina se a luz veio do objeto ou vai formar a imagem. Muito obrigado. E o espelho no teu dia a dia, cara. Todo dia tu te olha no espelho. Entenda o que está acontecendo ali. Quando tu te olha no espelho, a luz que está na lâmpada bate no teu corpo, se reflete nele e vai para o espelho. Não tem esse processo primeiro? A luz que está chegando no espelho, que é o sistema óptico, está vindo de ti. Agora que foi refletido em ti, né? E tu é o que mesmo? O objeto. Nesse caso, tu é o objeto palpável, é tu, certo? Quando tu vê aquela suposta coisa lá dentro do espelho, que parece estar dentro do espelho, que não é tu, concorda comigo? A prova de que não é tu é aquela história de tu levantar tua mão direita, o bicho levanta a mão esquerda dele, não é? Prova que não é tu. Então aquela coisa que é a... Como é que aquilo está parando no meu olho? Como é que eu estou enxergando aquilo? A luz que bateu no espelho voltou e está vindo para o meu olho, certo? Luz que saiu de mim, por isso que parece comigo, não é isso? A luz então bateu no sistema óptico e está voltando. A luz que está saindo do sistema óptico é que gerou em mim a imagem, que deu a impressão da imagem em mim, certo? Então é por isso, gente, que sempre que a luz está chegando, é porque ela veio do objeto. Se a luz está saindo, é porque ela vai formar a... É assim como acontece no teu dia a dia, todas as manhãs, toda hora que tu te olha no espelho. É isso que está acontecendo. A luz bate em ti, vai para o espelho. Se a luz está indo para o espelho, ela está vindo do objeto. Luz que vai para o espelho, vai para a lente, sai do objeto. Aí bate ou atravessa e sai. Quando sai, vai formar a... Claro, cara. Então, ó, para tu entender isso, a primeira coisa é saber se está chegando, é porque veio do objeto. Aquele ponto ali, então, é um ponto objeto. Essa luz está chegando no sistema óptico, aquele ponto também é um ponto objeto. E onde é que será que está esse objeto para essa luz estar chegando paralela no sistema óptico? Aonde está esse objeto para essa luz estar chegando paralela ao sistema óptico? Lá na puta que pariu, me perdoem a expressão. Hã? É isso, meu querido, olha só. Isso aqui é uma ideia importante de vocês terem em mente. Isso eu demorei a entender e me complicou entendimentos futuros. Aqui tem um objeto. Quantos raios de luz saem do objeto? É infinito, já falamos sobre isso, não foi? Esse raio aqui sofreu um problema. Quando eu olho um objeto de perto, pessoal, bem de perto, existe chance de luz que sai desse objeto entrar por essa janelinha escura do olho, né? E essa luz que entra por essa janelinha escura do olho ainda está se afastando. Esses raios estão se afastando, não é isso? Porém, quando eu olho o objeto bem de longe, a luz que sai, por exemplo, esse raio aqui já não vai bater no meu olho. Aquele raio ali de cima também não vai bater no meu olho. O raio que vai atingir o meu olho vem dessa região aqui, não é? E esses raios que conseguem entrar no meu olho, todos, na hora que atingem o meu olho para poder entrar por esse pequeno espaço, estão praticamente... Só que se tu olha de perto, tem chance de raios que estão se afastando ainda atravessarem essa região. Mas quanto mais longe eu estou, mais paralelos estão os raios. É por isso que quando a gente olha aquela situação ali, a gente diz que o objeto está no infinito. Para o raio chegar paralelo, perfeitamente paralelo, o objeto tem que estar no infinito. Certo? Porque aqui, ó, parece que está paralelo, não parece? Mas não está, tu sabe que eles saíram de lugares diferentes e estão se espalhando esse raio, não é isso? Tá? Por isso é importantíssimo tu ter essa noção. Quanto mais de longe observamos um objeto, mais paralelamente chegam os raios de luz que nós enxergamos. E isso tem consequências fundamentais para tu entender a miopia e a hipermetropia, lembra?
certo? Então não se esqueçam, se tu olha de perto, o olho tem que se esforçar mais para fazer os raios se aproximarem e se encontrarem bem lá na retina, bem lá na retina. Se tu olha de longe, os raios já estão paralelos, é fácil fazer eles se encontrar na retina. Precisa te esforçar menos, teoricamente, para olhar de longe, né? Se tu tem uma visão saudável, do que para olhar de perto. Tem que fazer um esforço um pouco maior. Tem a ver com isso. Legal, essa noção é muito importante. É uma noção que tem a ver com a geometria, né? Tem a ver com geometria, legal. Bom, já sabemos então que aquele objeto maldito ali do terceiro caso está longe. Então a gente chama essa situação de objeto impróprio, porque está no infinito. Ponto o quê? Fala. O que é isso aqui? É um ponto imagem, porque a luz está saindo do sistema óptico. Esse cara aqui, aquele ali também é um ponto imagem. Professor, a luz está chegando. Olha, presta atenção. Pode dar a impressão de que a luz estava chegando, né? Vindo daqui, mas não. Os raios que estão gerando esse ponto estão saindo. Eu prolonguei esses raios para gerar esse ponto imagem. Onde que essa imagem vai se formar? Aí a gente chama de imagem imprópria. Só tem um detalhe. Quando os cientistas, os estudiosos, filósofos tentavam entender o que acontecia diante do espelho, tentavam explicar que porcaria é essa que a gente vê no espelho que não existe, mas que dá a nítida sensação de que é real. Os caras começaram a perceber o seguinte, que quando a gente observa um objeto qualquer diante de um espelho, a luz que sai desse objeto atinge o espelho, bate no espelho e vai em direção ao olho do observador, não é isso? Só que o observador, o cérebro do observador funciona baseado no fato de a luz andar em... Então esse cérebro, principalmente se ele não observa, né? Imagina que está tampado, principalmente se esse observador não vê um objeto da onde a luz vem de fato, o cérebro dele jura que essa luz está vindo de trás do espelho, como se ela estivesse andando em linha reta lá de trás do espelho, certo? É por isso que quando a gente olha um objeto, dá a impressão de ele estar atrás do espelho. Então o pessoal criou essa ideia, para explicar onde é que esse objeto está, a gente pode fazer uma linha pontilhada, prolongando o raio de luz refletido. Por isso que a gente enxerga é real ou virtual? Virtual. Absolutamente virtual. O que existe é um objeto, aquilo é uma alucinação do cérebro causada pela reflexão regular, né, especular da luz, certo? Então, eu posso dizer que sempre que existe luz se encontrando de verdade, como nesses casos, é real. Só que se for pontilhado ao prolongamento, virtual. Então, ponto objeto real, porque é luz. Ponto objeto virtual, porque é prolongamento. Ponto imagem real, porque é luz de verdade que está formando essa imagem. Isso aqui já é um ponto imagem virtual. Eu poderia simplesmente ter desenhado todos e falar, galera, isso é assim, assim, assado. Mas eu fiz por partes para que tu consiga entender com mais simplicidade. Se a luz está chegando, é porque veio do objeto. Se a luz está saindo, é porque vai formar a imagem. Se é luz se encontrando, existe de fato, dá até para projetar na parede. Se não é luz se encontrando, é prolongamento, é só uma expressão do que a gente vai enxergar, mas não existe, é uma alucinação, não é projetável. Imagens reais podem ser projetadas na parede, no papel, certo? Num gás, né, numa fumaça. Imagem virtual não é projetável, não dá para estampar ela numa parede. Quando tu vai ao cinema, aquela imagem do cinema é real. Eu acabei de falar que só as imagens reais são projetáveis, não é? E se tu colocar a tua mão ali, a luz vai bater na tua mão, cara. Certo? Tu vai enxergar a imagem na tua mão, desfocada, né? Porque a mão teria que estar encostada lá na tela, certo? Para ficar focalizada. Show de bola. E se a imagem é virtual, esquece, não tem como projetar ela. Vamos aproveitar que eu acabei falando um pouquinho de espelho e vamos avançar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de espelhos planos e das leis da reflexão.